Então, boa noite a todos. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, o nosso convidado, o professor Augusto Jobim do Amaral. Seja muito bem-vindo. Cumprimentar o meu colega de luta, professor Robson, e a professora Cláudia, nossa companheira coordenadora da extensão. Cumprimentar os demais presentes, pela participação e engajamento dentro desse projeto nosso, que agora está finalizando as atividades do primeiro semestre. Pretendemos reiniciar o semestre que vem, mas a gente está fechando aqui com o Guto, com chave de ouro. Então, só para apresentar um pouco do currículo do professor Augusto Jobim. O professor Augusto Jobim do Amaral é doutor em Altos Estudos Contemporâneos pela Universidade de Coimbra, doutor, mestre e especialista em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul. Realizou estudos de pós-doutoramento na Universidade de Málaga e também na Universidade de Pádua. Ele é professor do programa de pós-graduação em Ciências Criminais e do programa de pós-graduação em Filosofia na PUC. Ele lidera o grupo de pesquisa Criminologia, Cultura Punitiva e Crítica Filosófica, que também tem lá no Instagram, o seu Instagram, que é o @politicrim, e recentemente lançou a obra Política da Criminologia, e ele vai trabalhar hoje com a temática da polícia e democracia, que é um dos textos que ele tem dentro dessa nova obra, tá? Então, Guto, seja muito bem-vindo, a casa é tua, como sempre. Eu passo a palavra para o Robson fazer suas considerações. Obrigado, Bruno. Da mesma forma, quero agradecer aqui o professor Augusto Jobim do Amaral pela sua presença e por estar aderindo também a esse nosso projeto, um projeto de extensão aqui da nossa universidade. Engrandece muito, professor Jobim, a sua participação no evento. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas acredito que não vai faltar aí uma ocasião para que isso possa acontecer. Também registro meu agradecimento à professora Cláudia e a todos os nossos alunos que se inscreveram, que estão, então, entrando aqui, participando desse nosso encontro, e ao Bruno, mais uma vez, por esse desenvolvimento do projeto, por termos chegado até esse momento, hoje fazendo o fechamento desse primeiro semestre, e já projetando aí na sequência, no próximo semestre, então, a continuidade desse nosso grupo, tá? Então, professor Jobim, fica aqui o meu agradecimento, um grande abraço, e já lhe passo, então, a palavra. Obrigado. Obrigado mesmo, boa noite a todas, todos, e em especial, vocês conseguem me ouvir bem, né? Tranquilo. É sempre bom nesses ambientes virtuais dar uma conferida, principalmente porque tem uma plateia, sobretudo privilegiada aí, para mim, de poder não só escutar, mas a gente dialogar, sobretudo, né? Eu acho fundamental isso. Obrigado, Robson, obrigado, Bruno, a professora Cláudia também, e certamente, Robson, precisamos nos encontrar pessoalmente sempre. É uma alegria, uma satisfação a gente poder, eu em especial, né, poder retornar, nem que seja de modo virtual, a conversar com vocês. Já tive a oportunidade agora, acho que faz um pouco de tempo, né, Bruno, já um mês e pouco, acho que logo no meio da quarentena, aí, poder conversar com vocês agora em outro momento, que é a participação nesse projeto de extensão. Nesse momento, acho que é fundamental, nessa altura, vocês, todos nós, na verdade, né, fazemos o possível para tornarmos um pouco mais próximos uns dos outros e valorizar aquilo que de fato interessa, né? Então, fico muito feliz de poder conversar com vocês, tá? Bom, o Bruno deu uma uma missão ingrata aí, né, que ingrata não, pelo contrário, eu agradeço, né, mas ingrato no sentido de que me coloca sempre numa posição, às vezes, e não que eu não goste disso, uma posição extremamente marginal, principalmente em termos de discussão jurídica sobre essa questão, né, que é a questão da polícia. E aqui, antes de tudo, vai o recado que não se trata de uma
de uma leitura sobre instituição policial. Instituição policial é apenas cristalização institucional de uma prática de polícia ou de práticas de poder de polícia, que é outro esquema. Né? A gente está conversando sobre outras dimensões, não de ordem meramente institucional. A gente está falando de um aspecto muito mais profundo e muito mais, podemos dizer, de maneira bastante mais aprofundada, de forma muito mais importante, às vezes, para o nosso entendimento e nosso convívio social, principalmente quando a gente está falando de Brasil. Né? Principalmente quando a gente está falando de Brasil. Bom, eu agradeço a oportunidade do Bruno, Robson e a professora Cláudia de conversar um pouco a respeito do Política da Criminologia, né, que é o último, esse textozinho, né, que é o livrinho que de alguma maneira me traz aqui, de conversar um pouco sobre um dos textos, né, o texto, e não que eu vá conseguir conversar sobre ele, já digo, né, porque normalmente a gente acaba indo para outros caminhos e acho mais interessante que a gente possa dialogar, inclusive. Eu vou fazer uma fala muito curta, inicial, para que a gente converse mais profundamente sobre algum elemento, algum ponto de interrogação que seja mais importante a todas, né, e a todos. O Política da Criminologia é um esforço meu de recolocação, inclusive própria minha, né, sobre algumas questões fundamentais em termos de crítica criminológica. Né. E um dos pontos, para mim, nodais, tem a ver com a polícia. Né, tem a ver com a leitura que a gente faz jurídica e extra-jurídica, meta-jurídica, vamos chamar assim, para além do mundo jurídico, sobre o que significa as práticas policiais dentro daquilo que se pode chamar de um contexto de justiça, que não se reduz ao direito. E a polícia ali naquele texto, o texto é uma repaginação, pode ser assim, de um texto já bastante antigo, meu, lá, 2014, eu acho que é 13, talvez, que saiu lá ainda na revista do IBCCRIM, sobre o que eu chamei de mal de polícia, né? Provocando exatamente a inquietação sobre o que significa isso. Bom, isso volta e meia, retorna normalmente de tragédia em tragédia, quando a gente percebe, testemunha o massacre que é as práticas de polícia no Brasil. Massacre no sentido de genocídio mesmo, né? Ou seja, não é novidade dizer que é a polícia que mais mata no mundo e a polícia que mais morre no mundo. Então há um problema aí, né? Há um problema aí. É um problema envolvendo todos e todas. Né? Então é por isso que importa para a gente conversar a respeito disso. É claro que a gente não consegue conversar a respeito disso, a respeito das práticas policiais, sem falar daquilo que a estrutura, vamos chamar assim. Né? E o último tópico do artigo, vamos chamar assim, do capítulo, se chama força de lei, força de polícia. Né? Ou seja, em rápidas palavras, não vai ter como a gente entrar em maiores detalhes aqui, o texto está à disposição, vocês podem consultar o livro e tirar as conclusões, depois entrar, obviamente, em contato comigo sempre, para a gente conversar, sempre. Mas, em termos gerais, quando eu converso ou pretendo colocar a força de lei como força de polícia, eu procuro identificar o que é a entrada definitiva da imagem da polícia na soberania política. Essa é a minha questão, ou seja, há um local de uma troca, de uma contaminação, vamos chamar assim, entre direito e violência, expressa através da imagem da polícia. Ou seja, é nesse terreno movediço entre violência e direito que a polícia se apresenta. Essa é a grande questão. E o seu principal dispositivo tem a ver com a ideia de segurança. E hoje em dia, falar em segurança é falar de uma tecnologia permanente de governo. Né? O que isso significa de maneira um pouco mais objetivo? É perguntar sobre que tipo de poder se exerce através do poder de polícia. O Derrida, que é um dos autores sobre o qual eu baseei o artigo, né, o Jacques Derrida, filósofo francês, diz, olha, nós estamos falando aqui de uma espécie de um poder amorfo, ou seja, de algo que é fluido, vamos chamar assim, e violento por natureza. Então essa é a nossa grande base, né? E todos, inclusive historicamente, se a gente pegar qualquer tipo de
vamos pensar assim, daquilo que a gente possa identificar como expressão da máxima violência no século XX, sei lá, que seja a Shoah, né, que a gente chama normalmente de Holocausto, foi a solução final, por exemplo, né, foi uma operação de polícia, ao contrário do que se imagina que foi o exército, né, do nacionalsocialismo, o exército nazista, não, foi a polícia que fez isso, né, foi a SS que fez isso, que operacionalizou, ou seja, é uma decisão de polícia, civil e militar. Então aqui está a nossa grande inquietação. Bom, o problema, mais do que profundamente a questão de uma espécie de uma polícia militar, é a questão da polícia em si. Essa é a grande questão que eu me propus debater no artigo, que traz ou cruza um texto fabuloso da década de 20 do Walter Benjamin, Crítica do Poder e Crítica da Violência, e aí o texto Force de Loi, que é o Força de Lei, do Jacques Derrida. Então essa é a minha, vamos chamar assim, o meu elemento fundamental e primordial. Ou seja, se o Benjamin fala que existe um elemento de podre no direito, nesse texto, né, esse elemento de podridão é, sem dúvida nenhuma, expresso de maneira muito clara através da possibilidade da imposição de morte permanente através do exercício do poder de polícia. Vocês devem estar ouvindo um choro incandescente atrás de mim, é meu sobrinho aqui atrás, né, apenas à distância de uma porta, que eu estou na casa da minha irmã, né, nessa pandemia, vamos chamar assim, nessa comunidade biológica, né, que pelo menos os familiares têm que se ajudar, então qualquer choro que vocês ouçam atrás de mim, não se preocupem, tem a ver também com esse mal-estar, é uma trilha sonora que tem tudo a ver com o nosso mal-estar a respeito desse elemento espectral, alucinante, pode-se dizer, indecidivo que é o poder de polícia. Brincadeiras à parte, nós estamos falando sempre desse tipo de infâmia, pode-se assim dizer, que habita o exercício do poder de polícia. Gostemos ou não, independente de novo, não tem absolutamente nada a ver com uma particularização objetiva, no sentido de não está se falando aqui do policial ou algo parecido nesse sentido. Não. É de um poder de polícia que pode ser exercido pelas mais diversas instituições. Isso é muito importante, né? Esse exercício é a expressão, diz o Foucault, lá num excelente seminário, talvez um dos melhores, Segurança, Território e População, é propriamente o golpe de Estado permanente. Ou seja, é a possibilidade do golpe de Estado permanente. Ou seja, é o elemento de podre dentro do Estado de Direito e, evidentemente, daquilo que a gente pode interrogar se é compatível ou não com aquilo que nós entendamos por democracia. Essa é o que me traz aqui para conversar com vocês. Ou seja, diz o Jacques Derrida, né, a polícia moderna tem algo de estruturalmente, diz ele, citação, né, do Jacques Derrida, tem algo de estruturalmente repugnante, né, esse poder, que é algo que escapa, extravasa qualquer tipo de dimensão de regra. Ele tende a ser um excesso e tende a se nublar, vamos chamar assim, com aquilo que é a força da própria lei. Ele é a força em detrimento da própria lei. Isso é muito interessante em termos de filosofia política, porque é essencial para entender que isso se expressa das mais diversas maneiras e nos mais diversos locais. Isso é bem importante, né? Aquilo que o Jorge Agamben chama num texto primoroso chamado A Polícia Soberana é um exercício que passa por mais diversas instâncias, inclusive instâncias judiciais, por exemplo. Instâncias jurídicas e extrajurídicas. Isso também é muito importante, né? O que está em jogo, portanto, é essa provocação, essa coragem, né, de a gente poder superar essa espécie de degenerescência implícita do poder democrático, que é expresso na polícia. Então, essa foi mais ou menos a minha inquietação durante a reflexão e a escrita do texto. Não é algo novo, mas é algo importante para se conversar, que pode muito bem conduzir as nossas conversas, né? Essa base daquilo que confunde, daquilo que é espectral entre uma lei e uma força, e a sua própria força alijada de qualquer tipo de regramento. Portanto, qualquer exercício policial tende a ser uma espécie, como diz o Foucault, de um golpe
possibilidade do golpe de Estado permanente, né? Ou seja, é a inversão possível sempre presente do regime, dentro do próprio regime democrático. É uma ameaça do direito e ao direito, né? Como diz o Walter Benjamin. Portanto, essa é mais ou menos o nosso pano de fundo filosófico, por assim dizer, né? Mas acho que seria interessante, Bruno, e a gente pensar juntos, né, como botar isso um pouco mais às claras, né, dentro do nosso ambiente, vamos chamar assim, jurídico, inclusive constitucional, para que a gente tenha algo de mais palpável, vamos chamar assim, para discussão sobre a nossa questão policial. Bom, se a gente for olhar, não é nenhuma novidade, talvez para a maioria de vocês que vai ser dito, mas me perdoem porque é necessário se repetir, né? Se nós olharmos as nossas disposições, a nossa organização aí sim, institucional de polícia, nós temos uma completa aberração que só ocorre dentro do espectro constitucional brasileiro. Havia a Constituição do Chile, do Pinochet, né, que saudoso para alguns governantes que agora ocupam o governo, mas que é a única que havia que estipulava aquilo que nós temos hoje, né, que é vamos chamar assim, uma força armada ou forças armadas exercendo o poder de polícia, ao contrário do que se imagina. Né? Temos ao contrário. Nós temos as forças, no caso a polícia militar, é força de reserva do Exército. Está escrito no artigo 144 e 146. O que isso significa dizer? Ou seja, é forças armadas exercendo o poder de polícia. Ao contrário, isso só acontece em estado de guerra declarada de um estado para o outro. Senão é o contrário. Senão é exatamente o oposto do que acontece, inclusive por designação constitucional na nossa. Mas isso pode-se dizer, poxa, mas e como é que esse troço veio parar aí? Por uma razão muito simples. Né? Por uma razão muito simples, nós temos isso desde do decreto 667 de 69, né, que, vamos chamar assim, colocou para dentro da Constituição de 67. Imagine, nós temos a Constituição de 67, a mais autoritária da história do Brasil, 68 o AI-5, em dezembro, e em julho o 667, que é o que coloca a organização que nós temos até hoje de uma polícia militar no Brasil, que é uma contradição em termos, né, um oxímoro, como se costuma dizer, né? Se é polícia, tem que ser civil, não é militar. A polícia militar faz trabalho dentro dos quartéis, ou no máximo em fronteiras, mas não fazendo policiamento interno e muito menos policiamento ostensivo, como é estipulado na nossa Constituição. Portanto, há um enorme problema que coloca os próprios agentes desse tipo de exercício em perigo constante, né? Ou seja, em morte, que isso se concretiza através de qualquer tipo de análise mínima dos dados que nós temos historicamente no Brasil. Ou seja, há uma espécie de vamos chamar assim, de uma militarização da sociedade brasileira, e a gente poderia pegar uma enxurrada de bibliografias que tentam estudar e explicar essa militarização da sociedade brasileira desde sempre, né? Usar talvez o Werneck Sodré e outros, inclusive militar, Werneck Sodré, né? Um historiador, né? Que vai tentar, entre outros autores, também demonstrar isso. Mas vejam, coisas muito básicas, a gente pegar, sei lá, o bottom da Polícia Militar do Rio de Janeiro, está lá escrito 1809, né, e tem uma coroa, né, está escrito Guarda Geral da Guarda Policial Real, está escrito até hoje lá, a sigla dentro do bottom da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, só para você ter uma ideia. Né? Em 1809, que é quando a família real foi para o Brasil e precisa de uma polícia para defendê-la. Ou seja, nós sempre tivemos uma espécie de exercício de pacificação, né? Esse termo pacificação é bastante importante, porque vai aparecer ao longo de toda a história do Brasil, né? Inclusive, independente dos governos de aspas, né, mais à esquerda ou menos à esquerda, sempre a ideia da pacificação vai voltar. Vai ser desde a pacificação das insurreições do século XIX até a tentativa de unidades de polícia, né, pacificadoras, etc. Dá na mesma, ou seja, é encobrir um estado de guerra, como muitos autores já colocaram, um estado necropolítico, como outros tantos já também reafirmaram, através do exercício policial. Então isso é bastante importante. Em termos constitucionais, isso é incorporado para a Constituição de 88 por uma razão muito simples.
E a gente tem que entender um pouco de ciência política, de filosofia política, para a gente conseguir perceber que o texto constitucional não é um bloco unidimensional em que a gente consiga buscar uma espécie de princípio de unidade da Constituição. Lamento informar aos hermeneutas, meus colegas, meus professores, inclusive, uma espécie de princípio de unidade constitucional. Me desculpe, professor de constitucional, eu já fui um deles. Já dei bastante aula, o Bruno sabe disso, de direito constitucional. No mínimo, a gente paira em alguma dimensão uma certa hipocrisia. Onde tu tem uma Constituição com 105 emendas constitucionais, tu vai achar unidade aonde? Onde? Vai se achar onde? Uma vontade de sistema coerente e integral? Haja do working para fazer esse exercício? Não dá. Lamento. E é algo muito simples, historicamente, como a gente precisa sempre deixar muito claro, isso é incorporado para a Constituição, através do Decreto 667-69, praticamente idêntico. Peguem, joguem no Google, pegue o Decreto 667-69 e olhem o capítulo do 142 ao 146 da Constituição, que é a única que coloca Forças Armadas e Segurança Pública organizada no mesmo capítulo. Lamento, não dá para dizer que as Forças Armadas aqui, como gostariam muitos, e eu também gostaria de acreditar, que estariam ali para salvaguardar as instituições democráticas. Lamento. O que está escrito ali é lei e ordem. Lei e ordem é o que está escrito na Constituição. E aí a gente faz um exercício, como fez alguns autores, como o Jorge Zaverucha, por exemplo, e percebe que lei e ordem aparece pipocando em mais de 20 vezes na Constituição, com os mais diversos significados. E isso é um problema, porque aí as Forças Armadas acabam se autorizando, e começa a gente a perceber isso, né, se autorizando como fiéis, vamos chamar assim, como fiel da balança na democracia. Mas, de novo, isso não é nenhuma excrescência, porque vamos pegar um dado bem bacana, que eu procurei trazer no artigo, para a gente conversar. Se vocês olharem na transição, aspas, né, muito mal feita, horrível, chamada transição democrática brasileira, um dos elementos foi esse, que é não ter colocado onde, de fato, é a missão de qualquer força armada, que é dentro do quartel e nas fronteiras, não fazer policiamento ostensivo, né, através das suas polícias, e hoje, diretamente, né, não vamos esquecer, se a gente quiser fazer uma retomada das GLOs, das atividades, operações de garantia de lei e ordem, a gente pode fazer depois, o Bruno pode, a gente tem interesse nisso, a gente pode recapitular esse troço. É importante, porque aí não é nem mais a polícia militarizada fazendo o serviço sujo que a gente gostaria de não ver, mas agora nós vemos literalmente o Exército com o poder de polícia direto, né, de maneira destacada e autônoma, por assim dizer. Né? Então é bastante problemático. Mas eu dizia que lá na transição democrática, problemática, uma das 8 comissões, que era a comissão que organizou, aspas, as instituições, né, já que se fala tanto nisso, era a que redigiu esse nosso capítulo da Constituição, sobre as Forças Armadas e a Segurança Pública, era coordenada por ninguém menos, ninguém mais do que Jarbas Passarinho. Vocês lembrarem quem foi o Jarbas Passarinho, né, foi o mesmo sujeito que era ministro Costa e Silva e do Figueiredo. Não sei se vocês lembram, cara, joga no Google, né, porque a gente normalmente esqueceu do nosso passado de ditadura civil-militar. O Jarbas Passarinho foi o cara que, nas vésperas do AI-5, simplesmente disse as favas. As favas aos escrúpulos de consciência, foi o que ele disse. Então, nós estamos aqui, eu enxergo o Cristiano ali, o professor Cristiano Kessinger aqui, entre os 100 e tantos. Beijo, saudade tua, velho, saudade tua também. Cara, ou seja, nós estamos aqui com um problema que é perceber que essa incorporação não se dá à toa. E não é apenas o Jarbas Passarinho que está envolvido nisso, mas veja um outro dado muito importante, que qualquer livro de história básico, vamos pegar ali o Lira Neto, por exemplo, que é um autor que trabalha a questão da ditadura, entre vários outros, evidente, mas a gente esqueceu, e pergunta talvez para os pais ou para os avós, o que foi dito no dia 13 de março de 64. Para ser mais preciso, 17 dias antes do golpe de 64, foi um sujeito chamado Castelo Branco, olha que interessante, né? General Castelo Branco, depois se tornou presidente, logo depois daquilo que se chamou, né, de comício
emblemático, né, daquele comunista que era o João Goulart, né, seria a primeira expressão do fazendeiro, latifundiário comunista, né, seria maravilhoso isso. É só no Rio Grande do Sul que a gente consegue perceber esse tipo de coisa. Mas, de qualquer maneira, depois desse grande comunicado, do grande comício, houve um comunicado escrito pelo general Castelo Branco, que dizia o seguinte: os meios militares nacionais e permanentes são propriamente para garantir os poderes constitucionais, seu funcionamento e aplicação da lei. Isso está escrito, foi algo escrito pelo futuro presidente, no caso, na época, general Costa e Silva. Se vocês olharem e perceberam o que eu acabei de dizer, exatamente o que aparece no artigo 142 da Constituição. Exatamente. Ipsis literis. Ou seja, não dá nem para fugir de uma leitura básica, legalista, estrita, daquilo que se coloca na Constituição até hoje. Ou seja, não dá para ignorar ou cair numa espécie, com todo o respeito que eu tenho e com a admiração a vários professores que defendem esse tipo de posição, esse sono dogmático não me parece que seja o melhor conselheiro, vamos chamar assim. É uma espécie daquilo que inclusive a criminologia já trabalhou há muito tempo, mas o Bruno sabe, é professor de criminologia, é uma espécie de wishful thinking, né? Ou seja, é simplesmente um desejo que a gente acha que a Constituição, não raro, possa assegurar alguma coisa, e quando assegura o que a gente quer, né? Não, as instituições democráticas. Não, senhor, exatamente foi esses mesmos termos que garantiram exatamente o oposto. Portanto, é tarefa de um jurista crítico alertar que simplesmente já está acontecendo há muito tempo e que isso só tende a ser levado ao extremo, novamente. Então, isso é muito importante, não tem nada de catastrofismo, mas, se não, ao contrário, nós estaríamos pensando estaríamos envolvidos numa espécie de falência da crítica, né? Ou uma espécie, chamemos, por mais doloroso que seja, uma espécie de alienação ou uma espécie de cinismo, né? O Deleuze dizia uma coisa muito importante, para mim, um dos melhores a ler esse tipo de conjuntura de microfascismos. Ele dizia, olha, para a gente identificar uma questão do cinismo, não é apenas a gente perceber que as coisas estão acontecendo e que vão continuar acontecendo assim e ignorá-las, mas, sobretudo, é quando a crítica parece que descarta o mundo real, né? E nós, não raramente no direito, infelizmente, descartamos, às vezes, o mundo real em virtude da nossa interpretação conforme, não raro, aquilo que a gente pensa, né? Isso eu acho muito, muito problemático, porque a realidade vai bater na nossa porta. Então, se bater com coturno, como já bateu e sempre volta a bater, a gente não pode dizer que isso é uma surpresa, né? Então, dá para a gente conversar a respeito penso eu, né? Começar a pensar de maneira ainda mais aguda sobre esse aspecto de militarização, ou, se quiserem, vamos chamar assim, de uma metafísica militar que paira sempre na nossa cabeça, nos nossos textos constitucionais, como aquilo que os juristas adoram chamar de uma espada de Damocles, né? Ou seja, acho que a gente precisa conversar a respeito disso, né? Precisamos, o Bruno adora filmes também, né? Precisamos falar, né? Precisamos falar sobre Kelvin, precisamos falar sobre isso, né? Isso é algo de uma maturidade, acho, crítica, a não ser que a gente queira achar que isso é simplesmente uma lenda urbana ou algo parecido. Não. Foi assim historicamente no Brasil e foi assim em qualquer tipo de regime autoritário. E se pegarmos, para finalizar agora e a gente conseguir talvez conversar e bater um papo mais estreito a respeito de alguns pontos específicos que, obviamente, sempre transbordam e faltam a gente conversar, mas se a gente pegar um último exemplo histórico, inclusive constitucional, de como o nazismo ascendeu na Alemanha, não dá para deixar de lembrar, não dá para esquecer o fato de que a Constituição de Weimar estava em vigor. Né? A Constituição de Weimar estava em vigor, o artigo 48 apenas suspendeu, estava em vigor, ou seja,
Ninguém pensou em revogá-la, em suspendê-la. Ela estava em vigor. Né? É o artigo 48 dela que permitia isso. Ou seja, inclusive interpretado, se querem, uma espécie de autorização hermenêutica, né? Interpretado por Carl Schmitt, né? Ou seja, pelo maior constitucionalista vivo na época. Ou seja, não é uma questão de hermenêutica aqui, com todo perdão, e nem com esforço, por mais vontade que eu tenha de dizer o contrário. Mas a nossa realidade nos dá socos, né? Nos joga numa seara que nos impõe um certo tipo de pensamento um pouco mais agudo, na minha opinião. E é por aí, sabe? É por aí, Brunão. É por aí. Eu apenas fiz uma pequena Robson e Cláudio, uma pequena explanação que depois a gente vai certamente conversar. Eu quero deixar bastante espaço para a gente poder voltar aos estatutos, sejam constitucionais, ou seja, de filosofia política mesmo, ou sobretudo, na minha opinião, de pensar essa espécie de metafísica militarizada na sociedade brasileira historicamente, né? E a gente pode pegar os últimos, vamos chamar assim, a retomada, os desembarques militarizantes que a sociedade brasileira adotou nos últimos anos, que não vem de ontem, já vem de algum tempo, mas é sempre importante, principalmente em termos de redemocratização, ou seja, depois de 88, pensar como é que esse tipo de gestão militarizada dos gabinetes políticos governamentais se deu no Brasil. Isso é uma bela de uma questão. Isso vai desembocar na nossa figura estática, vamos pensar assim, nossa cristalização do poder de polícia, operado, literalmente, de modo institucionalizado pelas nossas polícias militares e civis, no ciclo partido, cada um fazendo anomalamente um tipo de atividade, justiças diferentes, carreiras completamente paralelas que não se comunicam, ou seja, uma série de problemas que isso envolve. Isso tem raízes mais profundas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpa a minha demora aqui, mas a gente vai conversando e eu estou à disposição. Obrigado, Bruno. Obrigado, Robson. Obrigado a todas, todos. Professora Cláudia também. Obrigado. Obrigado, Guto. Excelente, como sempre. Valeu pela parceria. Robson, eu não sei se hoje a gente tem a presença ilustre do professor Cristiano, não sei se a gente não poderia passar a palavra para ele, se ele quer fazer alguma consideração. Perfeito, Bruno. De acordo. Oi, gente. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Tudo certo. Guto, prazer em rever o amigo. Né? Aproveito para te devolver aquele beijo que tu me mandou. E é muito mais confortável para mim trocar beijos virtuais contigo, assim, então ficamos mais tranquilos. Gutinho, primeiro assim, agradecer o Bruno e o Robson, né, a sempre maravilhosa organização desses encontros e que estão promovendo muito debate e assim é legal ver 100 e poucos alunos aí, pensadores, gente que está a fim de, né, de pensar as questões. Eu sempre brincava falando, né, sobre essas questões da militarização, dessa cultura enraizada, né, que eu brincava em casa, assim, eu dizia, mas aqui em casa a gente não pode ver um homem de farda, né, que se chacoalha todo. Será que a sociedade brasileira anda, né, até a gente tem que usar chacoalha, porque gravando é brabo falar tudo que a gente normalmente fala, né? Mas será que a sociedade brasileira anda com esse viés saudosista de algo que nunca existiu, Guto? E mais uma coisa, mais uma questão acho importante. Será que é papel do judiciário, a partir do Supremo, de algumas vozes do Supremo, fazer esse contraponto, que na verdade não é jurídico? Valeu, meu velho. Abração. Sempre bom te ver. Poxa, que colocação ótima. Obrigado, Cris. Obrigado pela parceria de sempre. Saudade de vocês todos. E é duas questões, talvez eu pudesse avançar com vocês. Primeiro, é bem interessante ver essa militarização última. O professor Paulo Arantes, que para mim é o melhor analista disso no Brasil, né, o que ele chama de uma militarização última da catástrofe brasileira. É diferente de 64, por mais paralelo que a gente possa fazer.
E o que é mais problemático, não quer dizer que seja menos intenso, ao contrário. Pegamos qualquer tipo de fala, e não precisa nem estar sob gravação ou não, é só pegar, jogar no Google qualquer tipo de fala do atual presidente da República e vai ver que tipo de prática ou de herói ele enaltece, isso é fato. Né? Diz isso publicamente sem nenhum tipo de vergonha. Né? Ou seja, o que aparece lá, o que aparecia em 64, que hoje aparece pior, é que, de fato, é a linha dura que agora é governo. Né? Ou seja, se a gente pegar o chefe de gabinete de segurança institucional, que é o Augusto Heleno, é dado histórico. Né? Quem é o Augusto Heleno? Augusto Heleno é assessor do Silvio Frota. Silvio Frota é o cara que, em 77, renuncia porque achava que o Geisel era comunista. Não é nenhum tipo de exagero, é ler a carta de demissão dele. Ou seja, nós estamos falando dos porões, o Vladimir Safata tem toda a razão, nós estamos falando dos porões da ditadura. Estamos falando de torturador, não estou falando daquilo que é, aspas, né, uma linha branda. Só que essa volta se dá pelo voto. Né? Aí que está a grande... Como é que nós colocamos nesse brete, né? nessa condição. Né? E é interessante ver, porque se a gente for olhar esse último desembarque da Normandia brasileira, vamos chamar assim, às avessas, né? A gente consegue ter uma linha que não dá para se dizer que nós tivemos uma espécie de melhor dizendo, só dá para dizer que nós reafirmamos uma espécie de auto-engano, sabe? E a pergunta é essa: como que nós conseguimos ficar tão, de alguma maneira, passivos, né? Numa espécie de um auto-engano que a sociedade brasileira pensava que as instituições eram fortes, que estava tudo funcionando bem. Como assim, né? Como assim? Eu sempre costumo lembrar, porque 10 não, mas 5, 6 anos atrás, se a gente fosse em qualquer tipo de palestra no direito, principalmente, o Brasil era nossa, estabilidade democrática, os BRICS, grande desenvolvimento, meu Deus do céu, onde é que as pessoas estavam? Ou melhor, onde é que nós estávamos e não perceber uma série de elementos? Né? Bom, quero ver dois, por exemplo, Cris, que eu acho que seria bem interessante. Um que eu fiz referência à questão das GLOs. Para quem gosta de estudar essa dimensão, é pegar jornalão, como diz o Paulo Arantes, é pegar o Estadão, por exemplo, está longe de ser bom, dependendo de quem ouvalha, acha o Estadão comunista, né? Mas o Estadão, né? Pegar o Estadão e o levantamento que fez o Estado de São Paulo, de 25 anos da ação das Forças Armadas no Brasil, 25 anos, por isso não estamos falando de ontem, de 25 anos. Cresceu desde a década de 90 a ingerência da atuação das Forças Armadas em 3 vezes no Brasil. Dando dados exatos, né? Nós tivemos de 92 a 2017 181 intervenções militares em algum local no Brasil. GLOs, na maioria das vezes. Isso significa dizer que nós mobilizamos mais de 3 mil militares em média por cada intervenção dessa. 3 mil. O que significa dizer que, em dados concretos de um ano, por exemplo, de 365 dias, né, o nosso ano de calendário, 293 as Forças Armadas estiveram fora das suas atividades normais. Isso nos últimos 25 anos, ou seja, a redemocratização, nesse aspecto, não é nenhum tipo de leviandade dizer que é de fachada. Ou seja, nós tivemos uma série de elementos que fizeram, por exemplo, em 2015, 2016, 2017, nós tivemos 16 intervenções de GLO em 3 anos. 16. Ou seja, nós temos aqui, não é apenas o poder de polícia dado às Forças Armadas lá em 2001 pelo governo Fernando Henrique. Era anterior, que teve a Lei Complementar 97 de 99. Essa foi a primeira que autorizou esse tipo de coisa, depois alterada pela Lei Complementar 117. Joga no Google que vocês vão lembrar. Mas isso passa a transição democrática brasileira inteira.
E, claro, isso vai se acentuar em momentos cruciais. Eu lembro sempre, independente do espectro político partidário, né? Se a gente for olhar o que disse a presidenta Dilma Rousseff em 2013, quando as manifestações foram para a rua, lá, 21 de junho, dá para jogar no Google, o que diz a professora, a presidenta Dilma Rousseff na época? Um discurso pedindo lei e ordem. Ou seja, aí depois a gente vai ver o que acontece no impeachment dela, o mesmo ex-deputado atual presidente enaltecendo, a gente lembra o que era aquela cena dantesca daquela noite, né, do Brasil, histórica no Brasil. Ou seja, nós estamos falando aqui de alguns momentos interessantes na nossa, vamos chamar assim, na nossa história recente, né? Eu lembro, e aí vejam como isso há sempre uma espécie de tensão, né? Desde os primeiros, a gente for fazer uma análise muito minuciosa, a gente conseguiria pegar elementos lá, como o próprio Jorge Zaverucha faz dos primeiros governos Lula, etc., mesmo militares dando sinais de estamos atentos. Mas se a gente pegar os mais recentes, poxa, o Cris falou a respeito, mas dá para lembrar, recentemente, em 22 de maio, depois da decisão do Celso de Mello, o que o Augusto Heleno diz? Depois da reunião que foi colocada a público, né, e o que ele diz? Ele diz exatamente isso, ou seja, né, nós vamos ficar atentos, né, poderia ter, abro aspas, né, para o nosso ministro, Estado de Ministro, né, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional, foi isso que ele disse. Escrito isso, não fui eu que disse. Não, ou seja, nós temos alguns elementos aqui, e para quem gosta de entender um pouco de militarização da sociedade brasileira, percebam que o Augusto Heleno, eu falei agora que é o chefe de gabinete institucional, mas ele foi o cara nomeado para atuar no Haiti pelo governo Lula. Missão humanitária. Pergunta para o pessoal que estuda intervenções humanitárias, MINUSTAH, né, que é exatamente a operação brasileira feita no Haiti. Dá uma olhada no que eles acham, o que houve lá. Não é à toa que não raro aparece o epíteto, né, do Augusto Heleno como sanguinário. Ou seja, não tem novidade nenhuma nisso. Notaram que eu estou fazendo um pêndulo aqui que vai desde um espectro, aspas, né, para não dizer, esse sujeito é comunista, esse sujeito aí é comunista. Não. Estou pegando do espectro ao outro. Há sempre uma espécie de tábua de salvação da sociedade brasileira em dimensão dirigida à militarização dela. Isso é muito, muito presente em qualquer nível, em qualquer época. Se existe um tipo de estratégia no Brasil, uma espécie de estratégia de pacificação. Ou seja, onde a guerra é vista, né, como paz. E a paz exercida através de processos de pacificação. War as peace. Peace as pacification. Né, o Bruno adora o Núcleos e o Rigakos, né, que são os dois autores que têm exatamente esse texto. A guerra como paz. E a paz como pacificação. Tá ali, tá aí o texto. Não foi nada combinado, mas pelo menos a gente erra em algumas coisas e acerta em outras. Né? Tem uns bons alunos como o Bruno que vai adiante com essa história. Mas vejam, aqui tem um esquema histórico. A formação daquilo que algumas autoras, como a Maíra Gomes, chama de um selfie do Estado brasileiro, ou seja, uma espécie de imagem de si mesmo, é amparada pela pacificação. Uma tese maravilhosa da Maíra Gomes. Né? A pacificação é uma espécie de selfie do Brasil. Selfie não daquele selfie do celular, mas de autoimagem, né? De autoimagem. Quase que a formação da identidade nacional passa por pacificação. E sempre exercida através de processos de polícia, né? Militarização. Isso é muito, muito, muito importante. É claro que a gente poderia avançar em algumas outras linhas, perceber como é que esse desembarque se dá em vários momentos, mas o João tá aqui atrás me gritando na porta, né? E ele certamente sabe mais do que eu sobre aflições de violência. Mas em termos gerais, há uma espécie, se assim posso dizer de maneira esquemática, uma espécie de doutrina de dependência militar no Brasil. Uma doutrina, a gente gosta de falar da doutrina de segurança nacional, né?
há uma espécie de doutrina de dependência militar. É uma doutrina, o Marco Aurélio Cabral Pinto tem esse termo, uma espécie de doutrina de dependência militar. É bem interessante. E a gente vê hoje como é que isso é mapeado internacionalmente, através dos próprios apoios que o Brasil se coloca, né, os seus apoiadores no âmbito internacional, exatamente passa por esse tipo de estratégia, né, esse tipo de estratégia de dependência em outro nível agora, né. A gente olha os dois grandes parceiros brasileiros, Israel e Estados Unidos, vai entender por que isso se dá, né. Mas só para encerrar, não vamos esquecer, já que eu falei do nosso chefe de gabinete institucional, né, e a gente falou de ontem, né, de 22 de maio, mas a gente esqueceu que agora, no final do ano passado, 31 de outubro, o que ele disse a respeito, e aí mais especificamente para dialogar com aquilo que eu venho falando desde o início aqui do nosso encontro. Vocês lembram o que depois da fala do deputado, filho do atual presidente da República, sobre as manifestações do Chile em 2019, em que ele defendeu a promulgação de um novo AI-5 de maneira expressa, o que o chefe do gabinete institucional, chefe do gabinete de segurança institucional disse, em entrevista para o mesmo jornalão: vou estudar como fazer, como vai conduzir, fecho aspas. Isso ou seja, dá para fazer a gente não precisa nem falar nada a respeito, é simplesmente deixar se falar. E aí, depois disso, ele volta atrás, diz: não, eu não disse bem isso. E dá uma nova entrevista e diz: não precisa, olha o que diz o Augusto Heleno, ele diz: não precisa, está tudo no 142 da Constituição, fecha aspas. Ou seja, desculpa, né, mas se a gente ficar ignorando esse tipo de coisa, né, vai ser mais problemático ainda. Então, é algo que a gente precisa pensar com maior cuidado, na minha opinião. Acho que é por aí. Olá, Brunão. Obrigado, Guto. Tem mais duas perguntas aqui de dois alunos. O Clóvis está perguntando se nós estamos vivendo uma democracia de baixa intensidade. E o Rômulo está perguntando até que ponto o falso protecionismo fornecido pela militarização mascara uma ausência de políticas públicas de segurança. São essas duas questões. Bruno, eu aproveitaria só para emendar assim nessas duas considerações, e eu faria um recorte, de repente, se o professor também conseguir aí dar de repente, aqui uma breve análise. O Bruno já me ouviu falar aqui em algumas ocasiões sobre aquela obra da professora Vera Regina Pereira de Andrade, A Ilusão de Segurança Jurídica, em que ela, muitas vezes, analisa, na verdade, ali o controle da violência, a legitimação do controle da violência, e ela também busca deixar uma mensagem que, muitas vezes, no controle, a própria violência ela está instituída, né? Eu não sei se hoje é possível também nós observarmos muitas vezes, quando se recorre à ideia de uma militarização, de que é necessário, de repente, um reforço no combate à violência, à criminalidade, a outras pautas, enfim, entra como um discurso, enfim, de legitimação, até mesmo de uma sociedade mais democrática, e muitas vezes esse próprio discurso acaba, por vezes, encobrindo a real funcionalidade, né, muitas vezes, da própria militarização em si. Não sei se viria de encontro a essas questões aí, professor. Não, ótimo. Obrigado, Robson. E Bruno, pelas perguntas. Eu não sei se eu consegui ouvir o nome das pessoas que perguntaram, mas tudo bem. Depois eu vou tentar responder da mesma maneira. Se eu estou lembrado aqui, tu me corrige, tá, Bruno? A primeira questão a respeito da democracia de baixa intensidade, né? Isso é um termo bastante que circula em larga escala, vamos chamar assim, principalmente pelas leituras penso eu, das leituras do Boaventura de Sousa Santos. Né? Há uma série de problemas nisso. Né? É claro que a democracia nunca é conquistada, ela vai sempre ser ela vai ser um grau D, mas a gente vai ter que entender o que a gente está entendendo. Primeiro a gente vai ter que se acordar sobre o que se entende com democracia.
achar simplesmente que é uma alternância de poder de modo representativo e organizado, a gente está perdido. Perdido. Né? Talvez essa seja nosso principal elemento de auto-engano. Né? Ou seja, não vai ser à toa que hoje nós pegamos grande parte do pensamento crítico jurídico, inclusive, e mesmo fora dele. Vamos usar uma bengala aqui, né? Uma bengala chamada as esquerdas, né? Sei lá, mas um discurso hegemônico de esquerda, não raro hoje a gente se pega ouvindo defesa de legalidade, né? Defesa de instituições podres. Né? Que espécie de democracia é essa no Brasil que a gente fala democracia enquanto está conversando aqui, talvez, entre nós, mas aí passa 2 quadras sei lá, onde vocês estão, passa 3 quadras para trás e aí não tem mais Estado de Direito. Né? Aí é necropolítica pura. Como assim? Que espécie de democracia histórica no Brasil? A gente conseguiu sustentar um auto-engano tanto tempo de que existe uma espécie de democracia, não é de baixa intensidade, não, é a ausência dela. Só que a gente consegue medir isso através de laço geográfico. Não vale ali, eu estou em Porto Alegre, não, vale para Bela Vista. Né? Vale para o Montserrat, para o Moinhos de Vento. Não, para Tuca, não vale. Para Restinga, não. Vai perguntar para quem mora lá se tem algum tipo de democracia. É óbvio que esse tipo de exposição de precariedade absoluta gera, com toda razão, um sentimento de completo desamparo. E aí quem consegue canalizar esse desespero, essa desesperança, leva. É óbvio, e é exatamente o que acontece no Brasil, segundo o que eu consigo enxergar. Ou seja, tu canaliza uma espécie de desespero, uma espécie de vamos chamar assim, de falta de perspectiva completa, obviamente amparando a efervescência social que sempre existiu no Brasil, a gente canaliza e vem sendo canalizado muito bem por aqueles que a gente sabe que tiram bastante proveito, né, surfando como se fosse algo novo, né, como futuro, como redentor, como anticorrupção e assim por diante. Né, isso está em andamento, né, está longe de terminar isso, longe, por incrível, por mais tenebroso que seja. Né. Ou seja, tem essa dinâmica. Para não dizer que eu estou falando de filosofia política ou de ciência política, tem um texto maravilhoso, já que estamos falando de democracia constitucional, democracia de baixa intensidade, tem um texto que para mim serviria de base para conversar a respeito disso, que é um texto do Gilberto Berkovich, professor de direito constitucional, da USP. Tá? Pegue um texto do Gilberto Berkovich sobre Constituição e Supremo Tribunal Federal. O fim das ilusões constitucionais. Joga no Google, dá até para botar aí no chat para os alunos. Fazer um merchan para o Berkovich. Não que eu goste muito do que eles querem, mas nesse aspecto, genial o texto dele, na Direito e Praxis. Ele disse, olha, peraí, nós temos que analisar de maneira bastante rigorosa que desde a redemocratização a gente vive uma espécie de Estado dual. Estado constitucional dual. Aí tu diz, mas como é que... E aí a gente desconstrói e dilacera essa dimensão de baixa intensidade, algo parecido. Não. A gente sempre passou a viver, pelo menos pós, aspas, transição democrática, uma espécie de Estado dual. Um estado de prerrogativa, vamos chamar assim, uma prerrogativa estatal, com uma série de leis de exceção. Poxa, é só olhar. Vocês talvez não lembrem, mas os professores mais antigos vão lembrar. 88, tem uma primeira lei penal, vocês lembram qual era? Não foi a primeira que saiu? A Constituição de 88 vai lá e proíbe a chamada prisão para averiguação. Lembra? Na Constituição de 88, acaba com esse troço, que é o ranço da ditadura. O que acontece em 89? Lei de prisão temporária. Ou seja, cara, não precisa ter 2 neurônios para lembrar. E vai fazendo isso que é um dilapidamento completo, uma espécie de lei de exceção, de prerrogativa, um estado de prerrogativa, e diz o Berkovich, que não é dele a ideia, tá? É do Ernest Frankl, que é um professor alemão que escreveu isso em 1938.
tá? Uma espécie, diz o Ernest Frankl, nós vivemos uma espécie de transição ordenada. Né? É exatamente o que foi a transição democrática no Brasil. Transição ordenada. Só ver o que foi as nossas comissões de verdade, assim por diante, né? Tudo muito ordenado, muito cuidadoso, né? Senão dá problema. E o Berkovich pega essa dimensão do dual state, que é o texto do Ernest Frankl, e diz, olha, isso aí que aconteceu no Brasil, acontece no Brasil mesmo. Uma espécie de um Estado normativo de um lado, uma articulação da lei do cotidiano, vamos chamar assim, isso não muda, né? Isso segue, né? Você vai cobrar aluguel, como é que vai ser a revisão do contrato, ou seja, essas coisas de baixo, isso sim é de baixa intensidade, né? Isso sim, aí é o cotidiano, né? Aquele everyday law, né? Vamos chamar assim, aí a gente consegue tranquilamente. Agora, quando bate algum tipo de patamar, a lei de exceção vem. Não precisamos pegar as mais novas e perceber o que aconteceu com a presunção de inocência. Só ver. Clássica lei de exceção. Clássica, né? Vai e volta, né? E aí não precisa ser uma lei no sentido formal, mas basta uma posição jurisprudencial ajustada, né, de um Supremo Tribunal Federal que fez o que fez, e hoje, não raro, a gente se vê defendendo, né, com todas as forças do mundo, figuras que ontem, com todo o perdão da palavra, mas ontem, né, eram chamados entre eles, de cangaceiros. Ou a gente esqueceu que um ministro chamou o outro de cangaceiro. Lembram disso? Né, que um foi acusado de plágio na sua tese de doutorado e hoje se tornou o arauto da defesa da Constituição. Como assim? Onde é que nós estávamos? Que a gente perdeu isso de vista. Ou seja, há uma espécie de Estado dual muito problemático, em termos do Berkovich, né, que a gente precisa perceber as ilusões constitucionais sobre as quais nos debruçamos na transição democrática. O Safate tem uma expressão bastante irônica, diz assim, olha, a esquerda brasileira hoje é a única defensora da legalidade. Por isso é que toma golpe o dia inteiro, diz o Safate, né? Com toda razão, né? Ironicamente, dizendo assim, exatamente por isso. Né? Defensor da forma no sentido mais podre, porque pode ser manipulado e esquecer aquilo que a crítica jurídica sabe há muito tempo, que foi o que o Robson falou, as ilusões da segurança jurídica, ou seja, daquilo que são as estruturas que condicionam as superestruturas, aquilo que é uma série de padrões de indexação extrajurídicos que são incorporados dentro das decisões. Onde é que a gente estava que não lembra mais disso? Né? A diferença entre uma espécie de, aspas, né, aquilo que chamava de legitimidade e legalidade, a gente simplesmente passa a investir em algo que tem uma forma vazia. Isso a gente consegue perceber. Eu diria, para responder a pergunta dos colegas, e a tua também, Robson, que nós temos uma espécie de dispositivo, pode-se dizer assim, porque é uma espécie de ferramenta que se articula de várias maneiras, através de saberes, através de relações de poder, através de formas de pensar, formas de vida, que é uma espécie de gestão securitária da vida social brasileira. Esse é o esquema, tá? É uma gestão securitária da vida social brasileira. Isso é expresso através da militarização historicamente consolidada no Brasil. Isso me é claro. Ou seja, a segurança é esse dispositivo. E que tu vê uma sociedade completamente precarizada, exposta à violência, à morte o dia inteiro, é óbvio que o principal elemento que vai circular com maior profusão vai ser o medo. Claro que vai ser o medo. É óbvio que vai ser o medo. E com razão. Não estou falando dos pânicos morais, não estou falando daquelas coisas que a criminologia sabe muito bem do que eu estou falando. Não é isso. Não é isso. Mas é simplesmente a dimensão de um instrumento, vamos chamar assim, de um afeto que governa populações. Segurança é o afeto que vai ser o catapultor do medo, vamos chamar assim, vai vender. Daí o livro, o Anti-Security, né? Ou seja, para eu ter segurança, eu preciso ter medo. E a segurança não é apenas aquilo que se vende, mas aquilo que se compra, ou seja, isso vai sendo uma dinâmica governamental maravilhosa. Porque eu posso criar produtos para isso, criar medos e assim por diante. Isso é genial, a mercadoria é isso, né? Nossa, é uma fantasia, um fetiche lá, como dizia o velho, barbudo lá do século XIX, né, que é exatamente isso. E só para
encerrar não, mas essa parte para a gente conseguir avançar, eu lembro, ou melhor, pouca gente lembra, porque talvez a mesma esquerda que se diga, vamos chamar assim, marxista, ou algo parecido com isso, tenha esquecido completamente um textozinho básico do Marx chamado a questão judaica. Né? O textozinho da questão judaica está lá. Depois, é o livro que eu estou escrevendo hoje sobre Foucault e Marx, talvez ali um dos vetores mais interessantes de análise. Né? O Marx, na questão judaica, dizia assim, era muito clara, está na página 50 da edição da Boitempo, está traduzido, tá, se quiserem. Dá para decorar. Segurança é o conceito social supremo da sociedade burguesa. E é óbvio que, tendo segurança, um conceito de polícia, através dele que se opera para assegurar o seu próprio egoísmo. Citação básica do Marx. Básica. Eu estou longe de ser marxista, mas o Bruno me conhece, sabe o quanto eu sou extremamente crítico em relação a qualquer determinismo de ordem econômica ou de estrutura. Mas percebam como isso é exatamente a figura fundamental. A segurança é exatamente o propulsor e o reprodutor do próprio medo, que governa populações e que governa a morte sobre as populações. Quem deve viver e quem deve morrer. E no Brasil, que tem uma base escravocrata, uma base de latifúndio escravocrata, racista, bom, está feito o caldo cultural. Nós, historicamente, achamos que guerra é pacificação, estado de guerra que a gente vive é pacificação, que as instituições funcionam, né? Que mais? Né? Ou seja, é óbvio que o resultado não vai ser nada alvissareiro. O que a gente vive hoje é produto do nosso auto-engano, repito. Talvez a gente tenha tempo, sempre tem, né, de deixar de normalizar esse tipo de condição. Essa é a minha preocupação sempre, Bruno, Robson. Obrigado. Perfeito. Obrigado, professor. Guto, a gente tem mais duas perguntas, eu não sei se tu tem tempo para responder, tem? Claro, a gente fala essas duas aí, sem problema, aí a gente, para não tomar o tempo também do pessoal, aí eu vou respondendo duas aí e vocês encerram com a hora que vocês quiserem, fica tranquilo. Beleza. O Silvio perguntou se existe a verdadeira democratização no poder de polícia no Brasil, né? Ele disse, já estive do lado da segurança pública e está questionando, né, sobre a democratização no poder de polícia. E o Luan, ele está questionando o quão perto o Brasil está da anomia, né? E daí ele vai explicar, né, a anomia em relação a Forças Armadas versus sociedade civil, né? Ele está questionando se existe o perigo das grandes corporações de segurança pública não mais respeitarem a ordem constitucional democrática e se a gente está perto de uma nova ditadura de caráter mais explícito, né? Ele coloca entre aspas. Essas seriam as duas questões. Pronto, acho que eu consigo agora. Bom, é difícil dizer, eu não estou muito de acordo com a questão em termos de filosofia, a termos, vamos chamar assim, de anomia, né, pelo menos desde o conceito do Durkheim, seria algo, vamos chamar assim, uma ausência inclusive de parâmetros institucionais para o Durkheim. Eu acho que é o contrário. Eu acho que é o excesso exatamente de chamar assim, de investimento institucional normativo a respeito de instituições que dariam algum tipo de parâmetro social ou uma normalidade. O que me preocupa exatamente não é a anomia, é a anormalidade. É o processo de normalização das violências e do estado que a gente vive. E aí, conectando com a pergunta, se a gente está próximo a uma ditadura militar, não precisa ter isso. Ao contrário, se exatamente, e não precisa a gente também cair numa certa, uma certa dicotomia entre sociedade civil e poder militar, porque é exatamente o contrário do que eu disse, há uma militarização das formas de vida na sociedade brasileira, desde sempre. Não há uma elite militar, né, ao contrário, ou uma base podre do porão da ditadura dissociado da sociedade brasileira. Não, ao contrário, há um processo de militarização da sociedade brasileira, uma espécie daquilo que alguns autores chamam de uma metafísica militar, né, em que a sociedade brasileira é um alvo desde sempre, né, um target. Né. Esse seria papo para um outro seminário. Mas é interessante pensar,
a pergunta que o colega fez, se a democracia é compatível, vamos chamar assim, haveria possibilidade de uma democratização das esferas de segurança pública, né? Esse para mim, tem sido um dos maiores engodos que, inclusive, nós, vamos chamar assim, do pensamento supostamente crítico, tem tentado vender há muito tempo. Né? De que se pode negociar com estados de morte. Né? Ou seja, que se pode negociar com curvas de matabilidade. Ah, não, é um pouquinho menos, matamos menos ano passado. Não, para. Para que eu quero descer. Não. Chega de naturalizar esse tipo de coisa. Isso tem sido, o Bruno é professor de criminologia, tem sido um braço bastante hegemônico, e um dos pontos do meu livro, o Política da Criminologia, tem sido, com todo o vigor que eu tenho, todo o pouco de talento que eu tenho, de tentar deixar isso claro, que é uma espécie de investimento num trinômio falido. Se a gente está falando aqui dessa democratização mal feita, ou melhor, dessa redemocratização que nunca se deu, eu tentei colocar para vocês, há um trinômio que é democracia, segurança pública e direitos humanos. Parece que esses três, e aí, detalhe, há um ajuste de sintonia tão fino, no sentido simplesmente de uma espécie de controle democrático das instituições de polícia. Não, para. Nós já vimos qual é a base disso. Não dá. Não dá para nenhum lado nem do outro. Ou seja, isso apenas reproduz máquinas de violência pura. Para quem mata, para quem morre. Ou seja, todos morrem a rigor. Né? Repito, isso é muito importante. São máquinas genocidas. Então, isso é muito importante para a gente colocar de forma clara. Ou seja, houve um investimento em que simplesmente bastaria um controle externo da atividade policial ou uma espécie de reforma dos currículos. Ou seja, o problema era o conteúdo, que era mal feito, mas a forma, ok. Não, senhor. Perdemos outra coisa de vista. Falar em crítica não é falar em reforma. A reforma joga o jogo de quem governa. E quem governa quer que as coisas continuem como estão. Isso é fato. Então a gente quer pensar algo que seja democrático, é pensar, sobretudo, uma política dos governados. E deixar de achar que a criminologia tem que fazer o papel de assessor, de moderador do poder. O Bruno sabe do que eu estou falando. Achar que o papel da criminologia é ser simplesmente meio que um criminólogo legislador que diz como as coisas devem ser, ou um filósofo pedagogo que diz assim, não seja excessivo no seu poder, não, senhor. Nós temos que intervir na realidade de maneira concreta e dizer exatamente, tornar explícito, tornar visível essas relações de poder de morte, capacidade de matar, que esse tipo de instituição tem. E eu poderia estar falando aqui do Poder Judiciário da mesma maneira, que é a chancela desse tipo de dinâmica, mas aí é óbvio que a gente demandaria outro tipo de abordagem. Portanto, não é fácil, na minha opinião, nem um pouco fácil a gente ter uma resposta muito, muito fechada. Em princípio, se a gente pensar a democracia no sentido radical, no sentido não apenas meramente de alternância de representação, algo piramidal, mas de uma espécie de parte daqueles que não têm parte, né, como diz o Rancière, né, a democracia ou a política é a parte daqueles que não têm parte, ou seja, ou como quem diz, ou como outros autores, na verdade coletivos, que são os que mais me inspiram para quem gosta de coletivos que escrevem juntos, que de alguma maneira é algo que eu acho deva sempre ser feito. Se pegar, por exemplo, o Comitê Invisível, o Bruno conhece bem, já deu um seminário sobre isso. O Comitê Invisível diz, olha, a nossa tarefa é fazer uma espécie de entorse, para demonstrar de maneira muito clara que a política, tal como a gente conhece, não é o político. É isso que nos fazem crer. Achar que esse tipo de dimensão do comum, que é a dimensão do político, aquilo que a gente pode construir junto, se reduz a uma mera instância organizativa, representativa, política, partidária, de maneira reduzida, ou mesmo de maneira meramente legislada. Não. Isso tem mais profundidade. Portanto, essa, na minha opinião, é o mais importante nesse momento de reflexão. Só para dizer que não falei de flores, eu deixei algo muito abstrato.
sistema, com toda a liberdade que vocês me dão, ao menos sobre a minha perspectiva, penso de maneira muito clara que o Brasil não pode nunca mais esperar nem mais um minuto. E a gente vive uma pandemia, e a gente não pode esperar mais nem um minuto. Nem um minuto. Me assusta quando eu ouço nas nossas vozes de esquerda dizer que a gente tem que ficar em casa, etc., não pode manifestar. Não, a gente tem que sair para a rua, com todo o distanciamento social, com todo o cuidado, sem dúvida alguma. Mas tem que ir para a rua. E a gente não pode parar, porque, de fato, ninguém quer o que está acontecendo no Brasil. Ao menos não deveria querer, né, esse tipo de máquina de morte. Não? Então, portanto, eu acho que essa é a nossa tarefa. Nós temos 2 problemas, só que um vem antes. A gente tem que ir para a rua. Senão não vai dar. Senão as mortes não vão cair. E a gente vai continuar sendo o país que mais mata e hoje é o que mais morre na pandemia. Né? Isso é bastante importante para dizer no dia 29/7/2020. Senão a gente passa por cúmplice também. Tá bom? Obrigado. Então, acho que em virtude do avançado da hora, muito obrigado, Guto, por tua participação, né? As portas da UX estão sempre abertas aqui, tu é sempre muito bem-vindo, muito obrigado por sempre topar participar dos nossos projetos. Então, né, já que vou comprar, né, já está na lista, já que o teu sobrinho está ali, né, resistindo ao poder de polícia, né, então, Robson, O poder disciplinar está pegando ali, cara. Vou ter que resgatar a cria ali. O poder disciplinar está modelando corpos ali, então está complicado. Vou ter que ir ali. Um abraço, professor Jobim. Obrigado. Abraço, Guto. Valeu. Tchau, Cristiano. Tchau, Cláudia. Obrigado a todos. Obrigado a todos que participaram. Bruno, um abraço, uma boa semana.